E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e 3 materinhas para você ficar bem informado. Só que, para começar, como primeira matéria, não é a principal, mas é um aviso. Por quê? Tá se formando outro Taifu. Aquele outro Taifu que eu havia informado, ele, puff, ele perdeu força, virou tempestade, tá? Só que nesse aqui ele está se formando e ele, como é que se diz, já tem rota. Então ele vai pegar o litoral costeiro da parte de baixo do Japão aqui, tá? Então, para você que mora perto do litoral nessas áreas aqui, tome cuidado. Ele está fraco? Ele está fraco, tá? 1000 hectopascais ele é fraco, tá? Por que disso? É aquilo que eu já expliquei antes. Quanto mais baixo esse valor, mais forte. Quanto mais alto, mais fraco. Só que ele está lentinho, tá? Você vê, ó, 15 quilômetros. Então não é muito, tá? Ele está devagarzinho, como é que se fala. Mas ele vai trazer tempestades e chuvas nessa parte aqui do litoral, tá? Na parte costeira do Japão embaixo. Então, tome cuidado? Sim, tome cuidado. Agora você vai ver o tiozão aqui. E aí, como é que você está? Né? Então vamos lá, as matérias aqui, já vou trazer para você, já para você ficar ciente das coisas que vão acontecer. Esse vídeo aqui vai dar o que falar, porque vou trazer aumentos para você. Japonês, mas você já não falou dos aumentos? Sim, agora é de luz e gás de novo. Sim, teremos novos aumentos de luz e gás, tá? E eu vou trazer o resultado da qualidade do arroz para esse ano. Como eu já havia informado em outro vídeo, vai dar problema, pô, pra caramba, tá? Porque a qualidade do arroz desse ano ele está inferior ao do ano passado. E se no ano passado já deu aquele problema que eles falaram, que deu problema na colheita, a qualidade é inferior e começou a faltar arroz, esse ano que a qualidade é menor que a do ano passado, você já sabe o que vai dar também. Eu não preciso falar, né? Então é aquela velha história que eu já venho alertando há muito tempo. Se você puder, estoque arroz, porque vai dar problema, tá? Mas vamos começar aqui. Então vou começar pelo Taifu ali. Deu para você na imagem ver a rota, tá? Então tá dizendo que na tarde do dia 27, o tufão 17, que aquele outro que eu tinha gravado era o 16, formou-se no extremo sul do Japão. Existe risco que ele se aproxime da região de Kanto. E é para prestar muita atenção às informações futuras. Segundo a observação da Agência Meteorológica do Japão, às 15 horas do dia 27, um ciclone tropical se transformou em tufão no dia 17. A pressão atmosférica do centro é de 1002 hectopascais e a velocidade máxima de vento é de 18 metros. E a velocidade instantânea máxima de vento é de 25 metros e ventos de rajada, né? E ele está se movendo a 15 metros. Né? Então ele está, parte do núcleo, está soprando numa média de 330 quilômetros. Tá? O tufão está se movendo para oeste-noroeste numa velocidade de 10 km por hora e existe risco de se mover para o norte e se aproximar das ilhas Ogasawara, das ilhas Izu e da região de Kanto na metade da próxima semana. Só que pelo que deu para ver ali, em questão de trajetória, tá? Vai dar estabilidade atmosférica naquela região de Aichi ali. Aichi, Mieken, vai dar uma, como é que se fala assim, uma diferença atmosférica bem grande. Tá? Então tem que se tomar cuidado, sim, pra caramba. E eu vou trazer isso para você aqui, tá? Porque tem uma parte aqui do, como é que se fala, do vídeo que tem um meteorologista falando mesmo, né? Quer ver? Olha só. Você viu, ó, esse daqui está se formando,
Tá? Você vê que não deram nem nome para a criança que está se formando aqui. Tá? Tem esse daqui porque dependendo da rota que ele pegar aqui, ele pode vir para cá. Então ele vai pegar o Japão também, por isso que eles já estão mostrando. Só que esse daqui, ó, você vê, ó, que ele está subindo aqui, ele vai pegar o litoral. Só que essa parte daqui, tá, é Aichi. E aqui é Mie. Então Aichi e Mie vai dar estabilidade atmosférica. Então no caso pode ser que dê tempestade, chuvas e alguma coisa assim. Então tem que se tomar cuidado muito com isso. Por isso que eu já estou alertando. 伊豆諸島や関東の沿岸にかなり近いところまでやってくる見込みです。この影響で関東付近ではこの1日火曜日を中心に天気荒れる恐れがあります。また熱帯低気圧はこの後発達して台風に変わる見込みです。2日水曜日頃に沖縄の先島諸島にかなり近いところまでやってきて、 você vê que esse daqui vai pegar pro lado de Okinawa já. 九州付近に接近する恐れがあります。今後のこの台風情報十分注意をしてください。前線もありますので、この後の天気ですが、沖縄は雨が降り続く見込みです。 Você vê ó, como é que dá a estabilidade, ó. Deu aqui a parte de Nagoya, ó, como é que tá dando, ó. Onde o Taifu tá chegando, ó. 雨が降り続きそうです。大雨の恐れがありますので、来週の雨の降り方十分。 Você vê que Hiroshima, Fukuoka, os outros aqui, ó, estão de boa. まだしばらく続きそうです。1日火曜日、もう10月ですけども、10月になっても金沢の最高気温は3。 Tá bom, né? Porque agora só tá falando da temperatura, né? Então já dá para você sacar que vai dar chuva, dependendo do local vai dar chuva, vai dar instabilidade. Então tem que se tomar cuidado muito, tá? Então quem puder aí, fica de olho, tá? Nessa parte instável, porque vai trazer chuva, pode ser que traz problemas, tá? Porque dependendo do local, por causa que eu falo assim, porque já passou aquele outro Taifu também, trouxe certos problemas, tá? Você viu que Noto ali na parte de Ishikawa, ele destroçou, tá? Quem viu as imagens é de chorar. Tem muitos locais ali que ficou complicado. O exército teve que retirar pessoas de cidades isoladas, porque eles não tinham, entre aspas, uma previsão para poder abrir as estradas de novo. Então as pessoas não podiam ficar presas ali. Então eles estavam sendo retirados de helicóptero. O que eles fizeram com as pessoas não faço ideia, tá? Mas fizeram isso. Então, tirando aquela outra parte ali, tá? Deixa eu vir aqui para outra matéria e eu acabo de fazer uma burrada, né? Aqui, deixa eu voltar aqui, que essa daqui eu quero colocar já em seguida. O que é? É o aumento de luz e gás, que eu já quero trazer para você, e vou deixar a matéria do arroz por final, tá? Então, ó, as tarifas de eletricidade cobradas pelas 10 principais empresas de energia para novembro vão aumentar em cerca de 300 a 400 ienes para todas as empresas, porque devido à redução do subsídio do governo, aquele subsídio que o governo tinha colocado. Então, com a perda desse subsídio, olha só o quanto vai subir. De acordo com os anúncios de cada empresa, as tarifas reguladas serão cobradas no mês de novembro, que requerem aprovação nacional, que vão aumentar para os domicílios com utilização média. A principal razão para isso é que a redução do subsídio adicional que o governo implementou como medida contra os aumentos de preços. O governo falou em alguma coisa de estender? Não. Como o governo não falou nada, então grande provavelmente já vai ser cortado, então já vai ter esse aumento, então já vai se preparando para esse aumento. Então eles colocaram uma estimativa de aumento aqui, tá? Para algumas regiões, tá? Não colocaram para todas, então não vou falar, tá? E no caso do gás também vai subir em novembro. No caso assim, do gás dá para me falar porque eles colocaram das 4 principais empresas. Então, como não vai faltar nenhum, diferentemente do outro, porque como eles não colocaram no outro, eles colocaram só um ou outro, então fica meio complicado de passar a notícia por inteiro. Então vai ter um aumento na parte da luz, tá? E no gás é o seguinte, vai ficar na Tóquio Gás vai ter um aumento de 241 ienes,
na Osaka Gás 243 ienes, na Toho Gás 235 ienes e na Seibu Gás 185 ienes. Então vai dar, como é que fala assim, bastante aumento? Vai. Principalmente agora que daqui para frente a temperatura começou a cair e o uso do gás vai ser mais constante para poder lavar a louça, etc. Então tem que se tomar cuidado pra caramba, tá? E uma coisa que eu sempre esqueço, que eu não posso esquecer nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clica no sininho para você receber as notificações de vídeo daqui do canal. E, se você puder, compartilhe com outras pessoas. Isso, como é que se fala assim? Vai levar apenas alguns segundos e vai me ajudar muito. E a última matéria, que é a parte do arroz. Essa daqui é complicada, porque a parte do arroz é o que mexe com o cardápio de muitas famílias, tá? E já deu problema o ano passado? Deu problema o ano passado. Quem mora aqui no Japão sabe do que eu estou falando. E se você comparar com o problema do ano passado, se levar em conta com esse ano aqui, a coisa pode ser que fique muito mais tensa. Porque o ano passado eles falaram que faltou arroz por causa da qualidade. A qualidade do Koshi Hikari do ano passado caiu pra caramba. Então, como é que fala assim? Eles estavam jogando para outra margem e nessa, só que nisso eles falaram que não diminuiu a colheita, só diminuiu a qualidade. Só que nesse ano aqui a qualidade está baixa também. E está inferior à do ano passado. Então você já sabe o que vai acontecer esse ano. Tudo quanto é arroz Koshi Hikari, os produtores, no caso assim, os grossistas e atacadistas que vendem para hotéis, restaurantes, etc., eles vão comprar muito, eles vão estocar isso aí, para não faltar no comércio deles. E vai sobrar o que para o povo? Refúgio. Vai sobrar refúgio para o povo de novo. Então, se você gosta do Koshi Hikari, se você gosta de um arroz bom, estoque. Estoque, porque já vou trazer isso aqui de antemão para você se preparar. E se você não se preparar e acontecer alguma coisa, não reclame. Tá? Porque olha só, os resultados dos testes do novo arroz colhido esse ano, no final de agosto, foram anunciados. E a porcentagem de arroz de primeira classe, que tem a classificação mais elevada, foi de 63%, inferior ao mesmo período do ano passado. Então, do que eles escolheram agora, esse ano, do que até agora eles escolheram, 63% só é boa. Então você vê que não houve uma safra acima de 90%. 63%, ele mal passou dos 50%. Então você já sabe o que vai dar. Tá? O Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca atribuiu isso às altas temperaturas e ao dano causado por percevejos. Então o que vai acontecer? O preço do Koshi Hikari ele vai subir muito mais do que já está. Por quê? Agora não vai subir porque tá tendo colheita e tá tendo, como é que fala assim, estão inundando o mercado com arroz novo. Então tá todo mundo comprando, todo mundo feliz. Só que até tempos atrás eles não tinham essa notícia. Agora que saiu essa notícia e os restaurantes ficarem sabendo, os hotéis ficarem sabendo, os outros locais ficarem sabendo, o que vai acontecer? Eles vão comprar em maior quantidade o Koshi Hikari. Por quê? Para poder ter o Koshi Hikari nos seus restaurantes, para os seus turistas e clientes. E nisso o que vai sobrar para o povo? O refúgio. Sim, foi igual que aconteceu tempos atrás com a carne. Lá no Brasil, que quando os pecuaristas estavam exportando muita carne boa no Brasil, aí sobrou o quê? Carne refúgio em pequena quantidade. Aí então só tinha carne ruim e com preço alto. E ficou um bom tempo assim lá. Você vê que até dar aquela normalizada, o brasileiro ele sofreu com carne vermelha, no caso com a carne bovina. E aqui no Japão vai dar o mesmo problema se continuar desse jeito com o arroz. Então já estou trazendo isso para você de antemão para você se preparar. Tá?
De acordo com a lei, o arroz é classificado em 4 categorias, com base em aparência, qualidade, etc. E o arroz de qualidade 1, que tem a classificação mais elevada, tende a ter um preço de compra mais elevado pela JA e outros grossistas. O Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca anunciou os primeiros resultados dos testes do arroz novo desse ano. Segundo o relatório do arroz colhido e fiscalizado em todo o país até o final de agosto, a porcentagem de arroz de primeira qualidade era de apenas 63,7%. Então você vê que é muito pouco. Se você levar em conta que você tem de agora mais um ano. Enquanto no caso de agosto até agosto do outro ano, que vai vir a outra safra, um ano. Então você vê que a qualidade caiu muito. Então aqueles que têm arroz bom de qualidade, dependendo, vão conseguir vender rápido. E isso vai escoar. E vai sobrar o quê? A porcaria para o povo. Tá? Isso é 5,2 pontos inferior ao mesmo período do ano passado. O que é atribuído ao fator de arroz ter ficado turvo devido ao intenso calor do verão. E terem sido observados padrões manchados de preto no arroz devido ao surto de percevejos. E se levar em conta que o ano passado, em relação ao ano retrasado, eles falaram: a qualidade da colheita foi uma porcaria, por isso que sumiu o coxa Ricari e começou a sumir o arroz do mercado. Aí nisso veio o terremoto, veio o tufão, o taifu para poder dar o checkmate. Então você já sabe que o preço do arroz vai continuar subindo, pelo menos o coxa Ricari. Porque dependendo, pode ser que o arroz ruim no mercado não falte. Então deu uma estabilizada no preço. Mas o preço do arroz coxa Ricari, que é um arroz bom que eles usam para fazer o sushi, nigiri sushi, etc., vai dar aquela bombada de preço. Então se você gosta de comer um arroz bom, sugiro que estoque. Tá? Os resultados dos testes para o novo arroz deste ano são anunciados em todos os meses desde agora. Mas o Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca afirma que a quantidade de testes dessa vez representa um pouco mais de 5% do total. O teste de setembro cobrirá as áreas importantes como Tohoku e Hokkaido. O arroz está crescendo bem nessas áreas, só que nessa parte de Tohoku não pode se esquecer que deu aquele problema das chuvas em Yamagata ali e outras regiões que destruíram os campos de arroz. Então o que acontece? Eles estão falando da qualidade do arroz, não da quantidade. Só que você vê que a quantidade não está sendo falado, mas a qualidade caiu muito em relação ao outro ano que já estava uma porcaria. E nisso, com aquela ideia de se comprar para garantir, você já sabe o que vai acontecer. Né? O arroz cresce bem nas áreas produtoras, né? E está em situação de continuar. A proporção de arroz de primeira classe aumentará, diz a lenda. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque você sabe que o governo japonês, pelo menos até o governo Kishida, eles manipulavam informação. No caso do governo Ishiba agora, não dá para saber como é que vai ficar. Então, enquanto não passar pelo menos o primeiro ano do governo Ishiba, não dá para a gente saber se ele vai mentir nos dados ou não. Se ele vai tentar fazer manipulação igual o Kishida. Só que ele já alertou que ele vai fazer a mesma política do Kishida. Então dá medo. Porque a política do Kishida deu uma política que, querendo ou não, foi retroativa para o mercado. Você vê que o mercado ele diminuiu, tá, com o governo Kishida. Então o negócio ficou complicado. Ficou pra caramba. Como esse vídeo tá fluindo muito, eu vou trazer mais uma matéria para você, tá? E essa matéria é gostosa? Não. Não é gostosinha também, tá? Por quê? A venda de 5 montadoras japonesas na China em agosto são inferiores à do ano passado. Então o que acontece? O Japão está vendendo cada vez menos carros na China. E nisso o que acontece também? As autopeças que faziam peças aqui no Japão e mandavam as peças para a China vão ter cada vez menos serviço.
Então já dá para você ter uma ideia que vai diminuir serviço nas autopeças aqui do Japão, querendo ou não. Por isso que eu havia alertado em alguns vídeos passados, que era o seguinte: se você trabalha em autopeça, não é hora de você rever, dependendo, trocar de serviço, porque as autopeças estão ficando meio instáveis. Então, se você quer um serviço um pouco mais estável, que você possa falar assim, não, eu estou um pouco mais seguro, seria ver, como é que fala assim, trocar de trampo, né? Mas vamos lá. O volume de venda das principais montadoras japonesas na China em agosto foi inferior ao mesmo mês do ano passado, para todas as 5 empresas. A concorrência dos preços para os veículos elétricos, no caso dos EVs, intensificou-se, o que também afetou as vendas dos automóveis japoneses. O número de vendas de agosto na China anunciado pelas principais montadoras foi o seguinte: o volume de vendas da Toyota foi 152.065 unidades, com uma queda de 13,5%. Uma queda de mais de 10% é muita coisa. Tá? As vendas da Honda, a queda foi de 44,3%, com 57,91 unidades. A Nissan, com uma diminuição de 24,2% para 49,204 unidades. Aí diz que a principal razão para isso é que a concorrência de preços, no caso dos veículos elétricos, estão se tornando populares na China. Está se intensificando, o que também afetou as vendas dos automóveis japoneses, que são principalmente os híbridos. Devido à dificuldade no mercado chinês, o volume de vendas também diminuiu para 6 a cada 8 empresas. Entre elas, as vendas da Toyota diminuíram 3,1%, o que foi afetado por uma queda total de 9,1% nas vendas internas, devido a aí já estão falando de Japão, tá? Então junta o da China com o Japão, a nhaca toda, tá? Por causa da suspensão da produção de 3 modelos que apresentaram fraudes de certificação. Por outro lado, as vendas nos Estados Unidos, o principal mercado dos fabricantes japoneses, foram superiores ao mesmo mês do ano passado para 5 das 6 empresas que vendem localmente. E a forte procura de veículos híbridos, né, e as vendas nos Estados Unidos, que é o principal mercado dos fabricantes japoneses, foram superiores até o mesmo mês do ano passado. O foco é provavelmente estar até que ponto o declínio pode ser compensado. No caso, está perdendo de um e no outro está aumentando. Então a coisa é legal, dependendo, não tá legal. Por isso que eu falo que nessa parte das montadoras tem que se tomar um cuidado, tem que se tomar um certo cuidado. Tá? Pode ser que a coisa aí daqui para frente só vai continuar caindo. Então, por exemplo, se um Trump da vida entra e ele com a tendência dele de protecionismo, ele vai segurar a onda, pra caramba. Então nisso que vai acontecer? Menos venda de carros para os Estados Unidos também. Por isso que está, entre aspas, está todo mundo torcendo, todo mundo entre aspas, tá? Determinados investidores, para que o Trump não entre. Porque se ele fizer, muita coisa vai dar uma reviravolta muito grande. Tá? E para finalizar esse vídeo aqui, uma última matéria. Eu poderia gravar essa matéria em outro vídeo, até poderia. Tá? Mas vou condensar nesse, porque está dando um tempo hábil aí. E para você ficar bem mais informado também, tá, do que está acontecendo. E nisso eu não preciso gravar 2 vídeos. Japonês, tu tá vagabundo. Não é questão de vagabundo. Se dá pra gente condensar e você ter mais informação por menos, por que não? Né? Só que essa matéria aqui eu quis trazer ela para você, porque tem muitos brasileiros que vendem medicamento aqui no Japão. E essa matéria aqui está, entre aspas, tá, correlacionada a esse tipo de coisa. Porque não pode ter vendas de medicamentos, entre aspas, sem permissão. E aí? Tá? Então, por causa disso, eu quero trazer essa matéria aqui mais em questão de alerta e conscientização. Porque se acontecer alguma coisa, ninguém vai poder falar: ah, Deus é ruim, me caguetário, o Exu é o culpado, o macumbeiro é safado. Então,
já estou trazendo de antemão aqui para as pessoas terem noção do que está acontecendo. Olha só, um suspeito de 22 anos foi preso no distrito de Kabukicho, em Shinjuku, em Tóquio, por supostamente vender medicamentos sem prescrição médica e sem permissão a uma jovem que parecia, né, estava tendo uma overdose. Em resposta à investigação, ele recusou as acusações. O preso foi Mitsumo Takahashi, de 22 anos, que estava desempregado, tá? E não tem residência física. De acordo com o Departamento de Polícia Metropolitana, em junho deste ano, em uma loja chamada Toyoko, em Kabukicho, um total de 440 medicamentos antialérgicos de venda livre foram entregues a uma estudante do ensino médio de 17 anos. E uma mulher na casa dos 20 anos, também sem permissão. Ele é suspeito de vender 400 comprimidos de remédio para tosse sem receita médica a um homem por 10 mil ienes. Então você vê que são remédios de venda livre, mas você vê que sem aquela permissão da farmácia, tipo assim, você servir de intermediário, que está sendo o problema. Se a pessoa ela vai lá e compra direto na farmácia e o farmacêutico dá aquela explicação breve, tá tudo bem. Mas um intermediário não pode vender, né, para o outro. Então é nisso que os brasileiros fazem aqui no Japão. O cara importa do Brasil e ele intermedia uma venda para uma outra pessoa. E esse é o problema que está acontecendo aqui, essa intermediação. Por isso que eu falo, porque tem que tomar muito cuidado com esses problemas aqui. Então eu trago certos alertas. A pessoa quer escutar, beleza. Não há problema. Até porque o meu canal é pequeno, muita coisa não é divulgada, não é difundida por aí. Por isso que eu peço sua ajuda. Se você puder, compartilhe esse tipo de vídeo com pessoas, né, que fazem esse tipo de comércio, para elas ficarem cientes da situação. Porque se acontecer alguma coisa com elas, depois elas não podem chorar. Tá? Por isso que eu peço sua ajuda. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, clica no sininho e deixa seu like. Tá? Porque assim o YouTube vai ver que está tendo engajamento e ele vai distribuir para mais pessoas. E com essa distribuição para mais pessoas, pode ser que alcance alguém que faça esse tipo de prática e ela comece a tomar um pouco mais de cuidado. Né? A overdose que em medicamentos de venda livre, como remédios para tosse, são tomados em excesso, em quantidade. Está se tornando um problema, principalmente entre os jovens. Segundo a Polícia Metropolitana, os suspeitos têm utilizado as redes sociais para vender. E é o que muito brasileiro faz também. Tá? Ele fornecia repetidamente medicamentos de venda livre ilegalmente, alegando falsamente ter sido contatado pelos jovens com a intenção, né, da procura do medicamento. Ou sendo abordado em centrais de Tóquio e Osaka. Então você vê que o cara andava pra caramba também. Né? O Departamento da Polícia Metropolitana está conduzindo a investigação detalhada sobre como os medicamentos foram obtidos. Em resposta à investigação, Takahashi negou as acusações dizendo: eu não me lembro. Essa história de não me lembro me lembra muito o político, né, lá do Brasil. Tá? Mas, continuando aqui. Então você vê que o problema não está no medicamento em si, mas a forma que está sendo feita a revenda desse medicamento. Então, se há uma intermediação que não é diretamente na farmácia, dá problema. Então, se aparecer alguém, de má índole, e ela pega e denuncia esses brasileiros, por exemplo, para a polícia, a polícia vai fazer o cheirabeiro, que eles vão fazer, no caso cheirabeiro, a investigação. E vai ver. Em cima disso aí, tá, eles vão ver se o negócio é verídico ou não. E eles vão tomar as decisões cabíveis. Mas até lá, dependendo, você já passou por processo, já deu problema, e até provar que focinho de porco não é tomada, a gente não sabe quais serão as consequências.
Porque aqui, nesse caso aqui, o cara foi preso. Então, dependendo do que os brasileiros fazem aqui também, pode ser que ele seja preso. E aquela velha história, mas eu só estava tentando ganhar dinheiro. Não justifica, principalmente perante a lei. Porque eles vão falar assim, você sabia. Se você alegar, como é que se fala, dependendo, ignorância que fala assim, a falta de conhecimento, a coisa pode ser que fique bem pior. Principalmente vocês vão perguntar assim, quanto tempo você mora de Japão? Aí as coisas vão ficar cada vez mais pesadas, tá? Então, é tenso pra caramba, Se é uma pessoa que tem pouco tempo de Japão, ela alegar desconhecimento, é uma coisa. Se é uma pessoa que mora muito tempo aqui, não dá para alegar desconhecimento. Então tem muita coisa que é tensa, por isso que eu venho tentando alertar a comunidade de certas práticas. É igual aquela ideia da agiotagem, não pode emprestar dinheiro cobrando juros. É fato. Só empresas legalizadas no Japão podem emprestar dinheiro. Outras pessoas não. Mas tem brasileiros que insistem em emprestar dinheiro, que ainda fazem anúncio no Facebook. Outra coisa que é complicada. Levar pessoas de carro para cima e para baixo, cobrando. Não pode. É proibido. Tá? Para você fazer essa prática, você tem que ser regular. Você tem que estar perante a lei regularizado ali. Você tem que passar por certos crivos, né, para você receber autorização. Sem autorização você não pode fazer esse tipo de coisa. Então dá problema? Dá problema. Por isso que tem muitas pessoas que colocam os anúncios. Eu sou gay Uber, que não sei o que. Pô, é um troço bem perigoso. Porque se a polícia vê esse tipo de coisa e começa a averiguar, pode ser que dê problema para ela também, porque isso é ilegal no Japão. Japonês, mas eu tô querendo ganhar uma grana. Sim, mas o problema, como é que você faz assim? Eu tô te trazendo o que é ilegal. Eu não tô falando para você, faça isso, faça aquilo. Não. Cada cabeça sua sentença. Tá? Eu não posso pegar na sua mãozinha e falar assim, faça aqui. Não. Cada cabeça sua sentença. Cada um tá dando seus pulos para poder ganhar uma grana. É a lei da sobrevivência. Só que tem práticas que elas são, como é que se diz, mais perigosas que as outras. Tem práticas que não tem risco nenhum, igual por exemplo o Naishoku. O Naishoku não tem risco nenhum. Só que essa ideia de revenda de medicamentos, fazer sogue, levar as pessoas no hospital, levar isso e aquilo cobrando, também não pode. É uma prática perigosa. Tá? Tanto que determinadas pessoas que vão fazer esses transportes, quando a polícia para, eles pedem para falar, fala que eu sou seu amigo, fala que eu não tô você não está me pagando, fala que eu sou seu amigo, porque se você falar que eu sou seu amigo, isso não dá problema, mas se você falar que eu tô pagando, vai dar problema para a pessoa. Entende? Então tem muita coisa que é tensa. Tá? É tensa, que eu falo assim, mexe muito com a sorte. Porque tem muita gente que é bacana, vai lá, faz o serviço, a outra fala, não, é meu amigo, e passa, e acaba por isso mesmo. Mas tem gente que é muito sacana. Tá? Então tem que tomar cuidado, pra caramba. Porque a gente muda de um país para o outro, procurando como é que se diz? Um futuro melhor. E acaba fazendo certas coisas que acaba sujando o nome, por causa de dinheiro. Será que vale a pena? Será que certas práticas valem a pena? O risco que aquela pessoa está correndo? Porque às vezes o preço é muito alto. E às vezes, dependendo da situação, é até mais alto do que ela estava esperando. Eu, por exemplo, determinados riscos, assim, sabendo o que pode acontecer, eu não corro. Nem tento. Tá? Mas isso vai de cada um. Então eu acho que nesse ponto vai na parte consciencial, tá? De cada um prezar pelo seu visto e pela sua integridade. Você vê que hoje rendeu, mas também, como é que fala assim, foram matérias curtinhas que não tinha muito o que comentar também, não tinha muito o que falar também, mas graças a Deus hoje rendeu 5 matérias com
35 minutos de vídeo, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, espero que essas matérias e essas informações te ajudem de alguma maneira na sua tomada de decisão aqui no Japão, do que está acontecendo e, como é que se faz assim, leve a coisa da forma menos perigosa possível, tá certo? E Maido!